Boa noite, pessoal. Hoje vamos ver a primeira aproximação de Born. Na aula passada, vimos a forma integral da equação de Schrödinger, dada por essa expressão aqui. E em aulas retrasadas, vimos que para problemas de espalhamento, a função de onda tinha que ter essa forma, né? Uma onda plana e uma onda esférica. E essa aqui amplitude de espalhamento, que era a nossa incógnita. Então, vamos ver a partir dessa forma integral da equação de Schrödinger, vamos ver como é que é a forma dessa amplitude de espalhamento, tá? Então, em problemas de espalhamento, esse potencial aqui, ele é diferente de zero em regiões que ficam próximas do alvo, né? E eu vou considerar a origem a origem do coordenadas perto do alvo, tá? Então, em regiões longe do alvo, esse potencial vai ser zero. E se esse potencial é zero, então essa integral aqui vai ser zero nessas regiões longe do alvo, tá? Então vamos lá. Tem a origem aqui. Então, o potencial ele é diferente de zero em regiões próximas dessa origem, que eu vou chamar pontos R0. Aqui tem a origem em X. E então, aí, em pontos próximos da origem, o potencial é diferente de zero. Quando estamos em um ponto distante da origem, nesse ponto R, o potencial vai ser igual a zero, tá? E estamos interessados em encontrar qual é o valor da função de onda em esses pontos, né? Então, que é um típico problema de espalhamento, né? Então, eu quero calcular essa expressão aqui. Essa expressão, primeiro, eu vou calcular quero calcular a integral, mas primeiro eu vou ver como é que é a cara dessa expressão. Essa expressão tem esse ICR menos R0 como argumento da exponencial, e nesse caso, essa aproximação, já que é o argumento da exponencial, e qualquer pequena variação no argumento vai mudar muito o resultado final desse exponencial, então temos que ser cautelosos com essa parte aqui, com essa aproximação aqui. Aqui também aparece no denominador dessa parte azul, mas aí não interessa muito a aproximação, tá? Então vamos lá. O ponto R ele se encontra muito longe da origem, né? Então, o seu módulo vai ser muito maior que o módulo de R0, que se encontra perto da origem. Então, estamos interessados em calcular R menos R0, né? Eu vou levar ao quadrado isso vai ser igual a quê? R ao quadrado mais R0 ao quadrado menos 2 vezes R0. Tá? Esse termo aqui vai ir para zero. Tá? Eu vou colocar em evidência o r quadrado e vai ficar 1 menos 2 vezes r sobre r quadrado, que eu vou expressar r vezes r. R vezes r. Vezes r é zero aqui. Tá? Isso aqui, o vetor dividido pelo seu módulo, seria o vetor unitário. Tá? Quer dizer, esse vetor unitário, vamos botar, ele é um vetor aqui unitário R, né, que tem tamanho uma unidade, tá? Que mais? Eu vou tirar a raiz quadrada. Isso aqui, essa parte aqui era R menos R0 ao quadrado. Então, vou tirar a raiz quadrada desse termo aqui e vai ser igual a raiz quadrada desse termo aí. Então, vai ficar o que eu quero, R menos R0, que vai ser igual a raiz quadrada de R quadrado da R.
E vou ter aí entre colchetes 1 menos 2 vezes R chapéu vezes R0 sobre R elevado a 1 meio. E uma boa aproximação disso seria 1 menos 1 meio desse para aqui, 1 meio, vezes, já que esse termo aqui é muito pequeno, tá? Por causa desse R0, que é muito maior que desse R aqui no denominador. Então, como ele é muito pequeno, essa aproximação é boa. Aqui vou ter 2 vezes R chapéu sobre R0 sobre R, tá? Isso, então, está multiplicando, calma aí, está multiplicando ao R, tá? Então, o meu R menos R0 vai ser igual a, vou ter R vezes 1, R, esse 2 com esse 2 se vão, esse R com esse R se vão, e vai ficar R chapéu vezes R0. Aqui é menos, né? Legal. O que mais? Eu vou definir um vetor Kzinho que vai ser igual a o valor de K, número de onda, vezes o vetor unitário R0. Então, se eu desenho ele aqui, ele vai estar aqui também. Vai ser o Kzinho, que vai ter tamanho K, tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar o que eu quero. O que eu quero é esse termo que está envolto em azul, né? Então, E aí K vezes R menos R0 sobre R menos R0. Isso é aproximadamente igual, então, a E elevado a I K R menos R0, eu vou colocar esse cara aqui. Vai ser igual a R menos R chapéu ponto R0. Tá? Tudo sobre esse termo aqui. Mas aqui sim, aqui eu posso fazer uma aproximação grosseira. E é isso que eu vou fazer. Eu vou considerar que esse cara é muito pequeno. Então, o módulo de R0 vai ser o próprio R. Então, isso como é que vai ficar? Vamos fechar aqui o Scratch. Esse termo vai ficar igual. Vamos botar aqui mesmo para economizar espaço. E aí KR sobre R vezes E a menos I K, né? Porque vai dar um K, R chapeuzinho. Produto interno R0, tá? Então, se eu substituir isso aqui na forma integral da equação de Schrödinger, vamos botar aqui então, vamos escrever ela toda. Psi de R vai ser igual a solução essa solução aqui é a função de onda da partícula livre, né? Que é a I K Z, tá? Né? Porque temos dito isso, quando é a solução da equação de Helmholtz homogênea, né? Então isso aqui é isso mesmo, tá? Que mais? Eu fechei o Scratch sem querer. Vamos ter então menos m sobre 2 vezes π vezes h cortado ao quadrado vezes a integral de que vou ter esse termo em azul, eu vou substituir aqui por essa expressão aqui, né? E aí KR sobre R ponto E a menos IK vetor vezes R0. Isso vezes o potencial em R0 vezes a função de onda em R0 diferenciada de R0, tá? Vamos empurrar aqui. Vamos lá, vamos empurrar tudo. Apagar aqui.
vezes a função de onda em R0, o diferencial em R0, né? Que mais? Essa integral é em R0. Então, esse termo aqui, ele pode sair da integral, tá? Então, vamos lá. Vou copiar aqui. Psi de R vai ser igual a... Vou colocar o A em evidência e vou ter EAIKZ menos M sobre 2 vezes πh cortado ao quadrado vezes a integral de E a menos IK R0 vezes o potencial em R0 vezes a função de onda em R0 vezes a delta, não, vezes o diferencial de R0, tá? E todo esse pedaço multiplica a E a IKR sobre R, tá? E aqui eu coloquei, já que eu coloquei o A em evidência, aqui vai ter um A também, tá? Então, comparem essa equação, essa expressão, com aqui, a expressão do espalhamento. Temos EAIKZ, EAIKZ, EAIKR sobre R, EAIKR sobre R. Então, esse termo aqui é a minha... Aqui era f de θ, né? Minha amplitude de espalhamento. E eu vou fazer aqui um mais geral. Eu vou supor que depende de θ e de φ também. Assumindo que φ não tem simetria, eu sempre não tenho simetria no ângulo azimutal, tá? Legal. Então, o que mais? Até agora não temos visto a aproximação de Born. A aproximação de Born vem aqui agora. Aproximação de Born. Ela é o seguinte: vamos supor que a onda plana de entrada ela não seja muito alterada pelo potencial. Então, essa função, quando eu calculei a amplitude de espalhamento, essa função de onda aqui, psi de R0, ela vai ser parecida com psi0 de R0, tá? E sabíamos que psi de R era esse termo aqui, né? Esse aqui era o psi0 de R, né? Então, psi0 de R0 vai ser igual a 1A vezes C a I K Z0, tá? O que mais? O que temos aqui? Eu vou mudar aqui a cor para ficar mais fácil. O eixo horizontal, que é por onde viaja a onda incidente, é o eixo Z, tá? Eu vou supor que tenho aqui o ponto R0, tá? A projeção dele no eixo Z é o Z0. E aqui você tem um vetor unitário. Esse aqui é o Z chapeuzinho, tá? De tamanho 1. Então, esse Z0 é igual a R0, produtor escalar Z chapeuzinho. Se você não acredita, esse Z0 você sabe que é R0 cosseno desse ângulo aqui, chama alfa, né? R0. Então, esse aqui você sabe que é R0 cosseno de alfa. E se você avaliar aqui, ó, você vai ter aqui módulo de R0, R0 módulo de Z0, desse chapéu é 1, vezes o cosseno entre eles dois, é o cosseno de alfa. Então, Z0 você pode expressá-lo assim, tá? Eu vou apagar tudo isso aqui, para não ficar tão sujo. C0, eu só vou deixar isso aí, tá? E eu vou definir aqui outro vetorzinho, que eu vou chamar ele de K'.
e ele é igual a K vezes C chapeuzinho, tá? K vezes C chapeuzinho, tá? Então, esse termo aqui, K vezes C0, vamos botar aqui com a mesma cor. K vezes C0 vai ser igual a K vezes C chapeuzinho vezes R0. E esse é o K' que eu acabei de definir, tá? Então, K vezes C0 vai dar K' vezes R0. Então, aqui isso vai ficar A vezes E, aí K' vezes R0, tá? Esse K' aponta na direção Z, né? E tínhamos definido anteriormente um K. Está muito grande. Um K que era igual a K vezes R chapéu, que é na direção do detetor, né? Aqui você tem o seu detetor, que desenhou um olho, e aqui você tem o ponto onde você está avaliando. Aqui é o vetor R, aqui você está avaliando esse psi de R, tá? Então, olha, como é que vai ficar aqui tudo isso aqui? Eu acho que dá espaço para copiar. Vou copiar toda essa expressão aqui. Não toda não. Só o f de θ. O f de θ vai ficar igual a menos m sobre 2 vezes πh cortado ao quadrado a vezes a integral de e a menos i k r0 vezes esse termo aqui. Eu vou, em vez dele, vou colocar isso, tá? Então, vou ter aqui a vezes e aí k' R0 vezes o potencial em R0 vezes o de delta DR0, tá? E só, tá? Então, aqui, esse A com esse A se elimina. E esse, como é que vai ficar aqui? Eu acho que eu vou colocar ele no Scratch, tá? Para não perder essa folha. Vamos abrir o Scratch. Então, o f de θ vai ficar igual a menos m sobre 2 vezes πh cortado ao quadrado vezes a integral de e a i k' menos k tudo vezes R0. Esse potencial em R0 vezes e só, né? Vezes o delta de R0, tá? Vamos lá. Esse K' menos K seria esse cara menos esse cara, tá? Então, eu vou desenhar ele aqui em forma vetorial. Qual cor eu escolho? Essa daqui, tá? Seria esse menos esse, né? Seria esse vetor aqui. Esse seria o K' menos K, tá? E se você multiplica esse cara aqui por H cortado, você vai ter aqui o momento, né? Quando você multiplica por H cortado, você vai ter momento. Esse aqui seria o momento transferido, né? Você estava em esse momento
Você estava com esse momento, aí o potencial agiu e você passou para esse momento, né? Então aqui você teve uma transferência de momento aqui, tá por esse vetor aqui, tá? Legal. Então, o que acontece? Acho que vou passar para cá. Quando você tem um espalhamento de baixa energia, vou escrever aqui, espalhamento para baixas energias, esse fator exponencial aqui, ele é praticamente constante dentro da região de espalhamento. Então, aqui, ó, aqui, digamos, aqui tem a sua região de espalhamento, essa parte aqui é constante, esse termo aqui é constante. E a função amplitude de espalhamento, θφ, ela vai ser igual apenas a, parecida, né? A menos m sobre 2 vezes πh cortado ao quadrado vezes a integral, somente esses termos aqui. E agora posso obviar o índice e chamar ele de R somente. V de R, D de R. 3. Então, essa seria a amplitude de espalhamento aproximação de Bohr, né? Isso aqui seria então para baixas energias, tá? No caso de ondas parciais, a gente fala que é a partícula incidente que tem baixa energia, né? Agora na aproximação de Bohr, o potencial é fraco, consideramos o potencial fraco, né? Porque aí temos considerado aqui essa aproximação aqui, que o potencial ele não afeta muito a onda incidente, né? E temos então essa amplitude de espalhamento. Vamos fazer alguns exemplos. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Esse aqui, tá? O primeiro exemplos, então. Exemplos. O primeiro exemplo vai ser espalhamento de baixa energia por esfera maleável. Maleável, tá? Vamos ter um potencial aqui nessa região aqui para um raio A, em uma esfera de raio A, o potencial aí dentro dessa região é igual a V0. E para a região fora dessa região, V de R, vai ser igual a zero. Tá? Aqui era V, esse aqui é V de R, tá? Então, como que seria a amplitude de espalhamento? Ela não depende de θ e de φ, né? Mas vamos ter então menos m sobre 2 vezes πh cortado ao quadrado vezes a integral de que? De uma constante, né? Porque v é constante sempre, mesmo para dentro ou fora daquela esfera, é uma constante. Então, ele pode sair da integral, vou ter V0 fora. E aqui vamos ter a integral, então, da parte aqui da esfera. Vamos botar D, D, R, 3, né? Isso aqui é o volume da esfera, é 4 terços de π por R, que seria A ao cubo. Aqui
Então, a amplitude de espalhamento vai ser igual a, vou ter 2 em cima, menos 2 vezes a massa, o π com esse π se vão, embaixo vou ter 3h cortado ao quadrado, isso vezes a ao cubo. A seção de choque diferencial, se vocês lembram, d de sigma, d de ômega, era igual à amplitude de espalhamento elevado ao quadrado. Isso vai dar, então, estava faltando o V0, né? O V0 aqui. 2m V0 ao cubo sobre 3h cortado ao quadrado, tudo isso ao quadrado, tá? E a seção de choque total, ela vai dar 4π vezes 2m V0 ao cubo sobre 3h cortado ao quadrado, tudo isso ao quadrado, tá? O que acontece? Legal, a solução é essa. Diferenciação de choque, a amplitude de espalhamento, seção de choque diferencial, seção de choque total. Por que trabalhamos com esfera maleável dessa vez? E antes tínhamos visto a esfera compacta. Porque, para o caso da esfera compacta, dentro da área, na região de espalhamento, esse V0 seria igual a infinito, né? Se ele for infinito, aqui, ó, a amplitude de espalhamento ia dar infinito também. Então, em esse caso, em esfera compacta, essa aproximação de Born, ela não se aplica. Lembre-se que a gente considerou que o potencial ele tem que ser fraco para não perturbar, não modificar muito a onda incidente. Esse aqui, né? Se o potencial é fraco, isso aqui, você pode considerar isso aqui. Então, se você considera uma esfera compacta, ela não é um potencial fraco, né? Um potencial infinito. Com a função de onda aqui dentro dessa região vai dar zero, né? Vai ser uma mudança abrupta, tá? Agora, eu vou considerar o caso em que o potencial é esfericamente simétrico, tá? Mas antes eu vou aplicar esse tipo de potencial considerando não necessariamente baixas energias. Essa expressão da aproximação de Born é para essa suposição, baixas energias. Então, eu quero uma expressão mais geral, eu volto aqui onde eu defini a minha amplitude de espalhamento, né? Encontrei ela. E se eu considero aqui essa função de onda, aqui, que é igual a isso, né? Então, substituo aí, né? As baixas energias, em baixas energias é o K' menos K, que fazia parte da exponencial, ele era um termo constante, tá? Mas agora não vai ser assim. Então, vamos ver como é que ficaria. Eu coloquei no Scratch o que ficaria. Ficaria assim, ó. A amplitude de espalhamento, então, vai ter esse menos m sobre 2πh cortado ao quadrado. Essa exponencial a menos ikr é zero, que é essa parte aqui. E essa parte aqui, né, que tem essa exponencial a e k' é zero. K' é zero, tá? Isso está multiplicado pelo a, que com esse a se elimina. E vai ficar a expressão, vai ficar essa daqui, tá? Eu tenho escrito ela aqui novamente. É a mesma expressão, tá? Esse termo aqui eu chamei ele de capa, tá? Então, capa é igual a K' menos K, tá? Se vocês lembram das
o K', K' é igual a K vezes Z, chapeuzinho, né? O K, ele aponta na direção onde você tem o detetor, quer dizer, onde você está medindo a sua função de onda, né? Aqui tem o ponto correspondente a R, tá? Esse K, então, ele tem módulo K na direção R chapéu, tá? Então, o kappa, que eu estou acabando de colocar aí, vai ser esse aqui. Kappa é igual a K' menos K. Então, se eu tenho simetria, eu esqueci de colocar aqui, né? Aqui é potencial de R é igual a um potencial que depende só de R e é correspondente a uma simetria esférica. Se eu considero isso, então eu posso definir esse kappa em esse integral aqui, ó. Olha, o kappa ele é fixo. Então eu posso definir esse kappa aqui, ó, como sendo o eixo na direção do eixo Z, 0, né? Do vetor R0. Digamos, aqui você tem um vetor R0, aqui você vai ter um θ0, aqui um φ0. Como ele é fixo, eu posso definir ele dessa maneira. Então, a minha integral, que vai ser em todo o espaço do R0, vai ficar em termos dessas variáveis aqui. Então, vamos lá. Essa amplitude de espalhamento, θ e φ, como é que vai ficar? Menos m sobre 2 vezes π vezes h cortado ao quadrado, integral de aí. O kappa, olha, eu tenho aqui na integral K' menos K vezes R0. Isso aqui é kappa vezes R0. Isso é igual, então, a módulo de kappa, módulo de R0, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. O cosseno de kappa e R0 é o θ0. Cosseno de θ0, o ângulo deles, perdão. Então, isso aqui, que está na exponencial, vai ficar kappa R0 cosseno de θ0. Isso aqui a gente já viu, já mais ou menos, quando a gente avaliou as funções de Green, né? Isso vai estar multiplicado por V de R0, que agora R0, vetor muda para R0 por causa da simetria esférica, vezes esse diferencial, que é igual a R0 ao quadrado, seno de θ0, d de R0, d de θ0, d de φ0, tá? A integral em φ é trivial, novamente, é 2π. E a integral em φ0, né? Em θ0, a gente já fez bem parecido já com o caso do quando eu chamo essa função de Green. Então, não vou fazer aqui. Eu vou colocar somente a resposta. Isso vai dar f, que agora somente depende de θ. Vai ser igual a menos 2 vezes a massa sobre h cortado ao quadrado vezes kappa, vezes a integral de 0 até infinito de r v de r, seno de kappa r d de r, tá? Então, essa função depende de θ. E aqui
não está aparecendo o θ, mas o θ está aqui, implícito aqui dentro do kappa, tá? Se você vem aqui, ó, isso aqui era o módulo dele é kappa, módulo dele K, perdão, KK, isso aqui é kappa. Aqui, esse triângulozinho aqui, esse aqui é θ. Então, esse aqui é θ. Então, kappa vai ser igual, se você cortar isso aqui em dois pedaços iguais, esse pedacinho aqui vai ser igual a K vezes o cosseno de θ sobre 2. K vezes o seno, perdão, seno de θ sobre 2. Então, o kappa, que é 2 vezes esse pedaço, vai ser 2 vezes K vezes o seno de θ sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a minha expressão para amplitude de espalhamento no caso de simetria esférica. Tá? Então, vou aplicar essa amplitude de espalhamento e vou achar com ela, vou achar a seção. Não, vou achar ela só. E para os casos de potenciais esfericamente simétricos, um deles é o potencial de Yukawa e o outro é o espalhamento do Rutherford, né, que tem um potencial também esfericamente simétrico, que é o potencial coulombiano. Então, vamos aplicar essa amplitude de espalhamento para o caso do potencial de Yukawa. Tá? O potencial de Yukawa, que tem essa expressão aí, é um modelo bruto para a força de ligação em um núcleo atômico. Tá? Aqui beta e mu são constantes. Tá? Então, se você aplica esse potencial para o caso de essa amplitude de espalhamento esfericamente simétrica, né, que é o caso. Então, a amplitude de espalhamento, eu não vou fazer, não vou fazer. Vou copiar aqui a resposta. Você substitui isso aqui, calcula a integral, isso vai dar menos 2 vezes a massa vezes beta sobre h cortado ao quadrado vezes mu ao quadrado mais kappa ao quadrado, tá? Então, essa seria a expressão da amplitude de espalhamento para o caso do potencial de Yukawa. Agora, se você pode fazer o seguinte, você considera que beta, aqui um caso particular, né? Beta é igual a Q1 vezes Q2 sobre 4π vezes y0, e também considera que mu, ou mi, é igual a zero, como é que vai ficar o potencial de Yukawa? Vai ficar Q1 vezes Q2 sobre 4π y0 vezes a exponencial soma, né? Vou ter aqui E. E esse aqui é o potencial, se você não reconhece, tem que voltar para a física 3 e revisar. É o potencial coulombiano. Tá? Então, no espalhamento de Rutherford, né, que considera um potencial coulombiano, vamos botar aqui espalhamento de Rutherford. Você pode aplicar essa expressão aqui para calcular a amplitude de espalhamento, né? Que é o potencial é coulombiano, né? Então, um caso especial desse potencial de Yukawa. Isso é igual, então, a menos 2 vezes a massa vezes beta. Mas beta é esse aqui, Q1, Q2, sobre 4π y0, e agora toda essa parte aqui, vezes h cortado ao quadrado, o mu é igual a zero, né? Então, vezes k, kappa, né? Kappa ao quadrado, tá? Mas kappa
Acho que está aqui no meu Scratch. Kappa é 2, esse aqui k quadrado seria 2 vezes k ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. O que mais? K ao quadrado é igual a 2 vezes a massa vezes a energia sobre h cortado ao quadrado. Tá? Então, como é que fica? Esse h cortado com esse h cortado se vão. Que mais? Essa massa e essa massa se vão. Então, a amplitude de espalhamento vai ficar igual, então, a Q1 vezes Q2 sobre 4 vezes 2 vezes 2 vai dar 4. Desse 6. Desse 6 π y0, a energia E, vezes o seno ao quadrado de θ sobre 2. Tá? Então, a seção de choque diferencial, que é igual à amplitude de espalhamento elevado ao quadrado, vai ser igual a Q1, Q2 sobre desse 6π y0 energia seno ao quadrado de θ sobre 2, tudo isso aqui ao quadrado, tá? E essa é precisamente a fórmula de Rutherford. E é interessante que para o caso do potencial coulombiano, a aproximação de Born, que é essa aqui que temos calculado, né? O resultado também, isso aqui também da mecânica clássica e também o resultado da teoria quântica de campos, eles todos produzem o mesmo resultado. Então, como está no livro aí, essa fórmula de Rutherford é incrivelmente robusta, né? Em todas as plataformas ele funciona bem. Para terminar essa aula, vamos ver agora a série de Born. A série de Born. Tá? Eu coloquei aqui no meu Scratch um resumo do que temos visto até o momento para a função de onda. Ela tem essa parte que corresponde à partícula livre. Aqui temos a função de Green, cuja expressão encontramos, e essa daqui. E essa função Q tem incluída essa função de onda. Então, vou escrever aqui novamente essa solução não, essa forma integral da equação de Schrödinger, tá? Psi dr vai ser um psi0 dr mais a integral de um g de r menos r0 vezes isso, vezes o potencial de r0 vezes psi dr0 ddr0, 3, tá? Onde eu chamei esse g de r, ele é a função de Green, g de r, vezes 2 vezes m sobre h cortado. E já que a função de Green é igual a menos e a ikr sobre 4π r só. Isso vezes 2 vezes m sobre h cortado ao quadrado, né? Como é que vai ficar? Esse 4 vai ficar 2 aqui. Então, g de r vai ficar igual a menos a massa, né? Sobre 2πh cortado ao quadrado vezes a ikr
sobre R, tá? Então, esse aqui é o G de R. Fecho o Scratch e eu posso escrever essa equação de Schrödinger em forma integral da seguinte maneira: psi é igual a um psi zero mais a integral de 1g vezes v vezes psi, né? G vezes v vezes psi, tá? Esse aqui não vou escrever o diferencial, tá? Vou só expressar assim dessa maneira, tá? Então, mas aqui, ó, aqui está novamente essa função de onda. A solução, a resposta tem incluída essa função psi, né? Então, o que eu vou fazer é pegar toda essa função e inseri-la aqui, né? Porque essa função toda é psi, né? Uma vez, então vamos ver como é que fica. Psi vai ser igual a um psi zero mais, quando eu inserir ela aí, eu vou ter a integral de g vezes v vezes o que? Psi zero mais a integral de gv vezes psi, né? Inserir todo esse aqui é o psi que eu coloquei dentro. Isso vai ficar psi igual a psi zero mais integral de gv vezes psi zero mais aqui integral de integral de gv psi. E eu posso novamente colocar toda essa parte aqui, né? E vou ter e faço isso aí sucessivamente e vou então ter uma série. A série de Born vai ser igual então psi zero mais a integral de gv psi zero mais agora duas integrais de gv psi zero mais três integrais agora de gv psi zero mais e assim, né? Então, como você pode ver, apenas a função de onda incidente ela aparece em cada um desses integrandos, né? E vamos ter muitas potências de GV. Aqui GV, aqui vamos ter GV ao quadrado, aqui GV ao cubo e assim, tá? Quando fizemos antes a primeira ou a aproximação de Born em primeira ordem, consideramos aqui esse pedaço aqui apenas e tudo isso aqui foi truncado, tá? Mas agora fica claro como as correções, esse aqui é em primeira ordem, né? Aqui estão as correções de ordem superior, tá? A série de Born, ela também podem ser representadas em forma de diagramas, tá? Por exemplo, a função psi vai ser igual a esse termo aqui, é o de ordem zero, tá? Essa função aí de onda é a função de onda incidente, ela é intocada. Então, essa função psi ficaria assim. Vai ser o psi zero mais uma correção de primeira ordem, esse aqui, onde a função de onda inicial, né, psi zero, ela é como que cutucada pelo potencial aqui, potencial, e aqui o G, aqui dentro dessa bolinha, tá? Mas aqui é cutucada uma vez, tem um som GV, tá? Aí você vai ter mais, aí vai entrar aqui para essa correção de segunda ordem, ela vai ser cutucada a função de onda inicial, né? Ela vai ser cutucada uma vez pelo potencial,
aí depois ser cutucada novamente pelo potencial. Então aqui você vai ter o G e aqui vai ter o G, tá? Então essa aqui é a correção de segunda ordem. Mas aí você pode ter outra correção de ordem maior. Aqui, por exemplo, é cutucada. Aqui novamente é cutucada. E aqui novamente. E depois eu escrevi errado. E aqui novamente pelos potencial aqui. E os Gzinhos ficam aqui, tá? Então essa aqui seria a correção de ordem 3, tá? Então, nesse contexto, e assim você vai ter mais diagramas, né? Em esse contexto, a função de Green, aqui ó, essa função de Green, o Gzinho, né? Aqui, em todos esses lados aqui, ela é chamada de propagadora. Ela indica como a perturbação se propaga entre uma e outra interação, tá? Então, essa série de Born, aqui vem o interessante, essa série de Born, ela foi a inspiração para a formulação de Feynman, tá? Essa foi a inspiração, né? Para a formulação de Feynman na mecânica quântica relativística, tá? Na qual ela expressa inteiramente em termos de fatores de vértices. Fatores de vértices. E de propagadores. Tá? Que estão ligados aos diagramas de Feynman. Né? Interessante. Então, aqui finaliza essa parte de aproximação.